Bom, boa tarde a todas e a todos. Estamos começando mais um programa do Pauta Brasil. O Pauta Brasil é um programa realizado e transmitido pela Fundação Perseu Abramo, tratando dos temas mais imediatos, como é o tema da pandemia, mas tratando também de temas ligados à economia, à sociedade, aos direitos humanos, à democracia, à política, efetivamente. E esse programa é transmitido também em rede pelo DCM, a TV DCM, pela TV da revista Fórum, pela TV 247, pela TV do PT, do Partido dos Trabalhadores, e pelo Facebook da nossa presidenta, sempre a presidenta Dilma, e pelo Facebook de Fernando Haddad também. O tema de hoje, desse nosso Pauta Brasil, é plataformas digitais sob controle dos trabalhadores. Nós aqui convidamos dois estudiosos sobre o tema, que são o Rafael Grohmann. O Rafael é professor de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, Rio Grande do Sul, e o Vitor Filgueiras é professor de Economia da Universidade Federal da Bahia, o UFBA, né, efetivamente. Boa tarde a vocês, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre o tema. Bom, é sabido que nós estamos, neste momento, no epicentro de uma revolução tecnológica, né, que neste ambiente do capitalismo ultra concentrado e centralizado internacionalmente, gerou a constituição de grandes plataformas digitais internacionais. Sejam elas na área de comunicação, como são Google, Apple, Amazon, dentre outras tantas, sejam plataformas de serviços. As mais conhecidas, ou a mais conhecida, é a plataforma Uber, que gerou, inclusive, a expressão uberização da economia, ou seja, a proliferação de diversas plataformas para a prestação de serviços que têm uma característica muito própria. Elas são plataformas digitais, efetivamente constituídas a partir das redes de internet, se apropriam de toda essa modernidade tecnológica que está em curso, o Big Data, né, o Big Data, se apropria dos conceitos e das tecnologias de inteligência artificial, do aprendizado de máquina, se apropria, brevemente, se apropriarão fortemente da quinta geração da telefonia e da internet das coisas, todos esses parâmetros que geram essa transformação profunda do ambiente econômico e social em todo o mundo. Mas o nosso foco hoje é exatamente tratar dessas plataformas de serviços, ou seja, da uberização com todos os problemas que elas têm gerado. Nós temos visto aí manifestações de trabalhadores do próprio Uber, de trabalhadores das plataformas de entregadores, como é o caso do iFood, Rappi e tantas outras, reclamando das suas péssimas condições de trabalho e de remuneração, efetivamente. Mas nesse ambiente tem surgido estudos e têm sido formuladas proposições alternativas a essa realidade das grandes plataformas controladas por grandes empresas. Já há algumas experiências internacionais, mesmo aqui no Brasil, algumas experiências dessa natureza, e é sobre isso que nós vamos tratar. Queria ouvir, tanto do professor Rafael quanto do professor Vitor, a sua abordagem, a abordagem de vocês sobre esse tema. Tá bom? Então, passo imediatamente a palavra ao professor Rafael Grohmann. Boa tarde, quase neste inverno, quase inverno também, quase boa noite. Muito obrigado ao Fundação Perseu Abramo, ao Partido dos Trabalhadores pelo convite. Muito bom estar aqui com o Vitor também, uma das melhores figuras que a gente tem no Brasil. A gente tem falado
de uma plataformização do trabalho, que significa uma crescente dependência de plataformas digitais para conseguir atividade de trabalho e que estão nas mãos, seja de conglomerados tecnológicos, seja na mão de empresas que o que a gente tem visto em pesquisas como o Fair Work ao redor do mundo, que não tem cumprido com a agenda de trabalho decente. Para enfrentar todo esse sistema, em 2016, o professor Trevor Shows, da New School, nos Estados Unidos, cunhou o termo cooperativismo de plataforma para significar uma articulação de o potencial das plataformas digitais enquanto reapropriações tecnológicas com a organização do trabalho no cooperativismo. De lá para cá, muita coisa mudou, as próprias organizações dos trabalhadores se intensificaram, como também a radicalização por parte das empresas, e que evidenciam cada vez mais que deve estar no centro de políticas públicas de um partido popular, do campo popular da esquerda, a ordem das políticas públicas, a agenda das políticas públicas em torno do trabalho decente e, mais do que isso, as políticas públicas para fomento de plataformas digitais de controle dos trabalhadores. Então, para além do cooperativismo de plataforma ou das formas cooperativistas, o que eu estou defendendo aqui é que seja sob forma de cooperativas, de coletivos, de plataformas públicas ou de quaisquer outros elementos, a gente precisa colocar um acento de, em vez de colocar o trabalho sob controle das grandes plataformas digitais, mas plataformas digitais que sejam efetivamente de controle de trabalhadores. A gente tem visto uma série de exemplos ao redor do mundo sobre isso. Aí, só antes de explicar melhor, fazer dois merchans aqui. Um é esse livro, Os Laboratórios do Trabalho Digital, que foi lançado hoje pela editora Boitempo, até combina minha camisa com esse livro, com o trabalho que a gente tem feito no âmbito do laboratório DigiLabor, e que, entre outras coisas, aponta essa questão do cooperativismo de plataforma e das plataformas controladas por trabalhadores. O nome desse livro, Os Laboratórios do Trabalho Digital, tem a ver com o que os trabalhadores têm feito nos últimos anos, construindo plataformas locais, construindo plataformas coletivos e em seguida plataformas. Tem sido experimentos como lutas pré-figurativas, como experimentos locais de construir hoje o mundo que a gente quer amanhã. Eu falei que esse ia ser um primeiro merchan. O segundo merchan é que a gente vai lançar daqui a 2 semanas, financiado pela Fundação Rosa Luxemburgo, o Observatório do Cooperativismo de Plataforma no Brasil. Depois mando o convite para vocês, que vai ser um espaço também importante para acompanhar e ajudar a fomentar essas práticas. Então, realisticamente, eu não acredito que a médio prazo a gente vai ter as plataformas controladas por trabalhadores como substitutas efetivamente de Uber, iFood, Rappi e outras plataformas. Mas elas têm a capacidade de construir circuitos alternativos de produção e consumo, articulando diferentes esferas da economia. E por isso, esse é o ponto que deve ser objeto de políticas públicas. Por exemplo, uma plataforma controlada por entregadores pode ser, ao mesmo tempo que uma política pública de trabalho decente, pode ser uma política pública de alimentação saudável, porque eles não vão entregar fast food, mas questões ligadas à próprias cooperativas de agricultores. Na França, a gente tem um exemplo, que é a Resto Paris, com o dinheiro da Câmara Municipal de Paris, que a iniciativa tem um software livre ligado à Federação de Cooperativas lá, você tem a cooperativa de trabalhadores e tem um selo de alimentação saudável, de maneira que é uma política pública da cidade de Paris, ao mesmo tempo de trabalho decente e de alimentação saudável, ao mesmo tempo que é uma política para girar as economias locais e de fomento às economias locais. Por isso que essas plataformas controladas por trabalhadores devem ser entendidas no âmbito dessa construção de circuitos alternativos de produção e consumo. E não vão ser substitutas das grandes plataformas, porque não tem como competir igual para igual com o rentismo, ou o novo rentismo dessas plataformas ligadas à financiarização, com o efeito de rede que elas carregam.
com uma série de outras coisas. Bom, se vem um concorrente local, elas vão tentar minar todos os esforços de outros concorrentes, colocando promoção, colocando uma série de outras coisas que é preciso ser pensado, então, de forma realista. E quais são as características centrais para a gente dessas plataformas controladas por trabalhadores? Em primeiro lugar, a noção de trabalho decente. Essa noção vem da OIT, e a gente, num projeto que a gente tem coordenado pela Universidade de Oxford, em 20 países, a gente desenvolveu princípios e indicadores para aferir trabalho decente em plataformas digitais, em diferentes plataformas ao redor do mundo. O que a gente tem visto no âmbito das grandes plataformas é que as grandes plataformas não cumprem essa agenda de trabalho decente. Na América Latina, a gente já lançou relatórios no Equador e no Chile. Nenhuma das grandes plataformas nesses dois países teve mais do que nota 3 no âmbito de 10 dos princípios de trabalho decente. E agora o projeto está começando também a fomentar novas iniciativas em parcerias com organizações de trabalhadores, com formuladores de políticas, para fomentar trabalho decente a partir da construção de plataformas locais. Então, a gente está super aberto para isso, e os princípios de trabalho decente envolvem, remuneração que seja decente, 2, contratos de trabalho que sejam decentes, que estejam claros, transparentes, e que deixa muito claro para o trabalhador qual é essa relação. 2, condições de trabalho que sejam decentes, de saúde e segurança, uma promoção ativa da saúde, inclusive saúde mental desses trabalhadores, que tenha condições de gestão dos próprios dados dos trabalhadores, de privacidade e segurança. 4, a própria gestão, se você tem um processo de gerenciamento em relação aos trabalhadores, e que o trabalhador saiba exatamente qual o processo, se consegue conversar com a plataforma, se consegue apelar contra decisões das plataformas, e que isso seja, de alguma maneira, considerado justo, e que a plataforma ativamente combata desigualdades de gênero, de raça, desde o design da plataforma até a maneira como o trabalho é administrado. E, por fim, um outro princípio de trabalho decente é a representação, se os trabalhadores efetivamente têm voz dentro da plataforma. Então, esses 5 princípios ajudam a gente como uma base para fomentar as plataformas controladas por trabalhadores. Os detalhes sobre isso estão no site do projeto Fair Work, que é fair.work, que dá para você ver todos os critérios disso. Além disso, a autogestão, e esse é o seu primeiro trabalho decente, desdobra para a questão da autogestão como uma possibilidade de democracia no ambiente de trabalho, de uma gestão coletiva, que é sempre difícil, mas que deve ser tentada enquanto essa governança democrática. Um terceiro ponto são o fomento por dados para o bem comum. Tem até surgido uma série de cooperativas de dados nos Estados Unidos, por exemplo, em que os trabalhadores detêm o poder sobre os próprios dados, porque hoje em dia os dados são extraídos pelas grandes plataformas, também como forma de capital. Então, de que maneira que os dados podem ser controlados e geridos pela própria comunidade, de maneira a manter uma soberania digital. E como a presidenta Dilma Rousseff virou uma grande palestrante do tema do capitalismo de vigilância, acaba que as cooperativas e os coletivos ligados a dados para o bem comum viram um antídoto contra o colonialismo de dados e contra o capitalismo de vigilância, quando você tem os trabalhadores possuindo e gerindo os próprios dados. Nos Estados Unidos, nessa cooperativa chamada Driver Seat, os trabalhadores têm uma cooperativa de dados em que eles trabalham para as grandes plataformas, mas coletam os dados deles, que as plataformas também coletam, de geolocalização, de trânsito e tal, de tráfego urbano, e em vez dos municípios comprarem dados das grandes plataformas, eles compram dos próprios trabalhadores, os trabalhadores recolhem os dados que eles coletam deles mesmos e revendem para os órgãos públicos locais. Dessa forma, o poder público depende menos das big tech para conseguir sobreviver. Mais um exemplo do potencial dessas plataformas controladas
por trabalhadores e dessa questão dos dados, que é uma chave hoje para a soberania digital de qualquer país, para articular com essas plataformas. Um outro ponto são as tecnologias livres. O Brasil é um pioneiro nos movimentos do software livre. No primeiro governo Lula, com o ministro Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, a gente teve um amplo movimento por software livre. Isso está muito bem documentado num livro recente, A Cultura é Livre, do Leonardo Folletto, com o prefácio do Gilberto Gil. E isso precisa ser retomado no âmbito de construir tecnologias livres para as plataformas de trabalho, que tenham código aberto, que sejam, que consigam articular, por exemplo, uma cooperativa da área, por exemplo, de cultura no Rio Grande do Sul, com uma outra cooperativa de cultura no Maranhão, que usem a mesma base tecnológica. Na França, hoje, você tem uma federação de cooperativas de entregadores com software livre em que você pode estar. Em qualquer lugar da Europa que tenha essa cooperativa, você baixa o mesmo aplicativo e muda a cooperativa. Se você está em Bordeaux ou está em Berlim, é uma outra cooperativa que está atuando, mas é o mesmo aplicativo com base em software livre ligado às necessidades locais. Países como Argentina e México têm comprado esse software, ou usado esse software da CoopCycle na França. Eu acho que nós, no Brasil, temos capacidade para construir nossos próprios softwares livres para as nossas necessidades locais, o que já tem acontecido, por exemplo, com uma nova iniciativa aqui chamada App Justo, que já tem um software livre no GitHub para entregadores e que qualquer um hoje pode usar esse código aberto. Então, tecnologias livres é uma grande chave. Uma outra grande chave é o que a gente chama de design justice, ou de uma justiça projetual ou uma justiça no design. Sempre falo que a gente não pode, na hora de construir alternativas, recair num solucionismo tecnológico de achar que basta criar um aplicativo. Não, a plataforma deve ser o resultado de todo um processo que envolva a organização do trabalho, que envolva essa construção da autogestão, e não o princípio, senão a gente vai estar tirando toda a base. Eu sempre falo, qual que é a diferença entre aplicativo e plataforma? O aplicativo é só a interface, é só o software. A plataforma envolve todas as infraestruturas. Não vai adiantar a gente construir um aplicativo e depender das mesmas infraestruturas do Google, depender das mesmas infraestruturas do Facebook. Então, é preciso criar infraestruturas digitais que sejam autônomas, junto com tudo isso. Quer dizer, por isso que o buraco é mais embaixo, por isso a necessidade de políticas públicas que estejam conectadas com o Brasil soberano. E essa noção de design justice é de que não adianta você criar uma plataforma com o mesmo design e que sirva as mesmas lógicas das grandes plataformas, que muitas vezes replicam desigualdades de classe, de gênero, de raça, de sexualidade. Está muito bem documentado num livro chamado Design Justice, de uma professora do MIT, chamada Sasha Constanza Schock, e algumas entrevistas que eu faço com cooperativas de entregadores e entregadoras no Brasil e em outros países do mundo. Uma vez uma entregadora me falou, que está num coletivo, não adianta eu tentar criar um aplicativo que não entenda o corpo de uma mulher na hora de entregar e que vai sempre valorizar o tempo da corrida e não a subida e o próprio corpo do trabalhador, da trabalhadora, ou as questões de gênero que envolvem o desenho, o design, o projeto de um algoritmo ou de uma tecnologia. Isso deve ser considerado, então, desde a interface, se essas tecnologias também servem à comunidade, também servem ao bem comum. Então, dimensões que estão sendo construídas e que eu convido toda a Fundação Perseu Abramo para participar de um seminário que a gente vai organizar agora em setembro com as chamadas abertas, e podem enviar relatos de experiência para chama Políticas Públicas para o Trabalho por Plataformas no Brasil. Isso aí vai ser em setembro, organizado pelo projeto Fair Work, e a gente está chamando todas as associações de trabalhadores, partidos políticos, para construir uma agenda de políticas públicas que sirvam de curto prazo para planos e para políticas em 2022 e que sirvam para a construção de um Brasil que pense em políticas públicas para a economia digital com um país soberano. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Foi ótima. A sua primeira abordagem foi
bastante holística, tratando do tema sob vários ângulos, sempre com foco na qualidade do processo de trabalho, né? Ou seja, garantindo o trabalho decente, e, de outro lado, na qualidade do produto que é entregue à população, seja um serviço, seja um determinado produto mesmo, um alimento, ou o que quer que seja. Tudo isso num ambiente de cooperação, de solidariedade, de compartilhamento, ou seja, algo que trabalhe os nossos sonhos de uma sociedade com mais igualdade, com verdadeira democracia, com verdadeira participação. Eu me recordo que, há mais de 10 anos atrás, eu li um livro de um americano, o professor Jeremy Rifkin, no qual ele fala justamente da revolução tecnológica, que no começo ainda era razoavelmente embrionária, mas ele já divisava a possibilidade de uma economia mais compartilhada, de uma economia, vamos chamar aqui, é o termo que nós usamos aqui no Brasil, de uma economia solidária, verdadeiramente. Então, a revolução tecnológica pode ensejar com muito mais vigor o antigo ideal de construir uma economia verdadeiramente solidária, que, de alguma maneira, não vá, com certeza, competir com os grandes monopólios e oligopólios, mas vai criar um ambiente novo para uma boa quantidade de trabalhadores e para uma grande parcela da nossa população. Eu vou passar a palavra agora ao professor Vitor Filgueiras, que tem uma experiência boa a nos relatar também sobre as reflexões e iniciativas na Universidade Federal da Bahia, e depois continuaremos o nosso debate. Professor Vitor, com a palavra, por favor. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Rafael, demais colegas que estão nos assistindo. Agradeço profundamente ao convite. Vou fazer uma fala aqui bem sucinta, buscando abordar algumas questões complementares ao que o Jorge e o Rafael trouxeram, de forma bem telegráfica, buscando abordar dois eixos, como eu disse, de forma bem telegráfica. Um eixo mais geral, da natureza desse debate, da importância desse debate, e, complementarmente, pretendo apresentar aqui pontualmente, e posso desenvolver essa apresentação um pouco mais na rodada de perguntas e do debate, sobre uma política pública que a gente está desenvolvendo, uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho, Universidade Federal da Bahia, Unicamp e alguns colegas voluntários. Uma política pública que não substitui as iniciativas colocadas pelo Rafael, tem outro perfil, inclusive, mas que pode ser complementar. Então, o debate sobre plataformas controladas por trabalhadores, em seu conteúdo, remete a um debate fundamental ao campo civilizatório. E é um debate longo, que não tem origem nas plataformas e coincide, em grande medida, com a própria ascensão e consolidação do capitalismo, que é as possibilidades do aprofundamento das promessas do iluminismo, qual seja a radicalização da democracia para além dos chamados direitos políticos, ou seja, que a democracia tem que ser praticada também no campo chamado econômico, que preenche basicamente metade da vida das pessoas, pelo menos. Então, iniciativas de cooperativas, associação entre os trabalhadores, remetem a séculos atrás. É um debate extremamente espinhoso, um debate complexo, difícil, mas o que eu quero chamar a atenção aqui inicialmente, talvez seja o fundamento da minha fala, e valorizando essa iniciativa aqui desse programa, da temática desse programa, é um debate que tem que ser enfrentado. A gente não pode fugir desse debate. É um debate que, para que outra sociedade seja possível, algum dia, ele tem que ser solucionado. Eu não creio que uma sociedade efetivamente democrática, que a democracia permeia a vida das pessoas em todas as esferas de sociabilidade, vai surgir de forma como geração espontânea. Então, tentativas de iniciativas
nas quais os trabalhadores de fato democraticamente controlam, né, a produção, elas sempre existiram, elas têm que continuar, elas têm que ser aprofundadas. O que acontece? Acontece que as plataformas, esse ferramental tecnológico, ele traz algumas facilidades para que essas iniciativas tenham uma chance maior de ser bem-sucedidas, né? Contudo, também as iniciativas de cooperativas em plataformas, utilizando esse ferramental tecnológico, elas estão permeadas pelos mesmos desafios, né? Desafios culturais, desafios, digamos assim, coloquialmente falando, econômicos, né? De escala, desafios em relação às suas consequências, as possibilidades de hierarquização. O Rafael já colocou muito bem aí questões como formas de distribuição, sustentabilidade, né, do ponto de vista da vida dessas iniciativas, mas a gente não pode fugir disso, né? Se a gente quer construir uma sociedade verdadeiramente democrática, a gente tem que enfrentar esse desafio. Inclusive, no campo, digamos assim, chamado progressista, há normalmente um preconceito, né, com esse tipo de iniciativa, ou, no mínimo, uma reticência, né, um ceticismo, muitas vezes com razão, ou uma vinculação a esse tipo de iniciativa e formas muito precárias de inserção. De todo modo, como eu disse, se a gente quer construir outra sociedade um dia, a gente tem que fazer, como o próprio Rafael colocou aí, laboratórios, né? A gente tem que criar e promover alternativas que um dia podem se tornar comuns e hegemônicas, né? Podem ditar os destinos de uma sociedade, quiçá, efetivamente, democrática. Como eu disse, no cenário atual, as plataformas, né, enquanto ferramental tecnológico, abrem uma janela de oportunidade para que essas iniciativas sejam mais bem-sucedidas. E aqui, em particular, eu quero citar as possibilidades em relação às políticas públicas, ou seja, como políticas públicas podem complementarmente, né, em nenhuma hipótese de forma concorrencial, mas complementarmente, ajudar, se não a promoção de algo efetivamente alternativo e completamente controlado pelos trabalhadores, que promova condições dignas, né, de trabalho. De forma pragmática, porque são coisas plenamente execuíveis, e que remetem a uma escala imensa de pessoas, com potencial de alcançar o mundo todo, né? Especialmente se você adota mecanismos de código aberto e procedimentos desse tipo, né? Então, qual é a iniciativa que a gente está já desenvolvendo aqui e pretende até o final do ano colocar em prática, do ponto de vista da utilização das plataformas como um mecanismo de promoção do trabalho decente para os trabalhadores envolvidos, né? Uma coisa aqui, antes só de entrar nisso, é preciso ficar muito claro que tem duas coisas completamente diferentes aqui em jogo, né? E por definição. Uma coisa são as empresas que se chamam plataformas, que assalariam os trabalhadores, né, mas que utilizam a retórica de que esses trabalhadores são autônomos para não cumprir a legislação trabalhista, né. Isso tem uma problemática específica, é um tema específico e tem uma forma de solução específica. Aqui a gente está, e a isso se remete à uberização do trabalho. O que a gente está propondo aqui é justamente que o trabalho não seja uberizado, certo? A ferramenta tecnológica é a mesma, mas o conteúdo da relação busca ser distinto, né? Isso tem que ficar muito claro para a gente não confundir as pautas em debate. Eu quero trazer aqui, né, uma experiência concreta, mas como eu disse, ela pode ser generalizada, né, porque ela alcança um problema que está dado, a utilização das plataformas como políticas públicas para trabalhadores efetivamente autônomos, né? Qualquer mercado de trabalho no mundo tem uma parcela de trabalhadores que são efetivamente autônomos, né? E, em geral, setores econômicos ou parcelas de setores econômicos em todo o mundo são muito tradicionalmente dominados por trabalho efetivamente autônomo, né? Poderia dar uma lista aqui enorme, mas todo mundo aí em casa é só parar e pensar nos milhares de exemplos. Chaveiro, encanador, eletricista, é a lista longuíssima, né, de atividades e segmentos e setores que são dominados pelo trabalho autônomo, trabalho efetivamente autônomo, né? No Brasil,
mas em boa parte do mundo, né? No Brasil, em particular, o trabalho autônomo, dadas as características estruturais do nosso mercado de trabalho, o trabalho autônomo, ele aí, misturando, né, assalariamento disfarçado e trabalho efetivamente autônomo, alcança 1/4, né, da população ocupada. Então, a gente está falando aí de mais de 20 milhões de pessoas. Não é uma coisa paliativa. E é isso que eu quero enfatizar quando eu estou aqui trazendo a importância de uma política pública nesse sentido. Não é uma coisa que vai buscar as franjas do mercado de trabalho, não. É um negócio que pega 1/4 do mercado de trabalho, potencialmente, né? Estamos tratando, né, como eu disse, esse 1/4 pega coisas diferentes, mas boa parte desse 1/4 são setores tradicionalmente dominados por trabalho efetivamente autônomo, pessoas que de fato têm os seus micronegócios, que prestam serviços, né, ou produzem pequenos produtos, né, e que, a despeito da sua autonomia e a despeito de efetivamente serem donos do seu negócio, tem uma inserção muito instável e precária. Muito instável e precária. Tanto do ponto de vista do rendimento, quanto do ponto de vista das suas condições de vida, né? Então, para dar uma noção para vocês, 70% dos trabalhadores autônomos no Brasil não recolhem previdência social. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se essa pessoa ficar doente, se essa pessoa tem um acidente, o rendimento dela é 0. Por quê? Porque ela não tem acesso à Seguridade Social. Se ela morre, as pessoas que dependem do dinheiro dela, né, dos rendimentos dela para sobreviver, não vão ter direito à pensão por morte. Essa pessoa nunca vai se aposentar, e assim sucessivamente. Certo? 70% dessas pessoas não recolhem para a Previdência. A média de remuneração, de rendimento dessas pessoas é pouco mais de R$ 1.300, ou seja, pouco mais de um salário mínimo por mês. Então, rendimentos baixíssimos, inclusive comparados ao assalariamento sem carteira. Pessoas assalariadas sem carteiras recebem, em média, no Brasil, pouco menos de R$ 2.000. Pessoas que têm funções ou que trabalham como autônomos têm rendimentos bem abaixo disso, né, conforme acabei de apresentar. Então, qual é a ideia da política pública que a gente está desenvolvendo e que envolve a plataforma? A tecnologia, então, é utilizada em benefício dos trabalhadores, a chamada plataforma do trabalho decente. É construir essa plataforma, isso está sendo feito, com a participação dos trabalhadores, né, de modo a, primeiro, ampliar o mercado para essas pessoas, ou seja, elas terem ali uma vitrine de oferta dos seus serviços, certo? Consequentemente, terem uma garantia ou um potencial aumento da sua renda, né? Segundo, e nesse mesmo sentido, garantir um preço mínimo para os serviços. Então, vocês estão vendo que a lógica, na verdade, é de uma antiplataforma em relação ao que a gente, né, conhece tradicionalmente como plataforma, na verdade são empresas de determinados setores. Lógica inversa, por quê? Porque ao invés de você ter um processo de corrida para uma competição espúria para baixo, aqui ao contrário você vai ter um preço mínimo por serviço, que vai ser determinado inclusive coletivamente pelos trabalhadores. Essa plataforma do trabalho decente, ela vai se estabelecer em cogestão do poder público com os trabalhadores. Preço mínimo e seguridade social garantida. A própria plataforma fará o recolhimento automático da previdência desses trabalhadores mensalmente. Por que é que isso é fundamental, né? Além do dado grotesco que eu acabei de apresentar para vocês, né, que o percentual baixíssimo dos empregadores, ou dos trabalhadores considerados autônomos, recolhe para a Previdência, mesmo aqueles que têm inscrição na Previdência, têm um índice baixíssimo de recolhimento, são uma série de fatores, né? De não parar para ir no banco, de restrição ao acesso à burocracia e etc. Isso a gente tem constatado nas entrevistas que a gente faz com esses trabalhadores para o desenvolvimento da própria plataforma, e isso empolga as pessoas, inclusive, a participar de uma iniciativa como essa. Então, você tem o preço mínimo, você tem a seguridade social garantida. E todas as regras de funcionamento da plataforma, inclusive outros direitos, serão decididas coletivamente pelos trabalhadores envolvidos. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente desenvolve essa plataforma, espero que até o final do ano ela esteja em funcionamento, já temos um primeiro protótipo. Quando essa plataforma estiver em operação, os trabalhadores, espero que até o fim do ano, vão participar, eles já participam da elaboração, mas vão participar do estabelecimento de todas as regras essas que serão sempre para mais.
Ou seja, a plataforma terá um guia e uma estrutura mínima de funcionamento, e o poder público, seja a prefeitura, seja o governo do estado, tem que seguir esse mínimo em relação a direitos garantidos, mas a partir desse mínimo, os trabalhadores coletivamente vão impor as regras que eles quiserem, do tipo, a gente vai querer ter um mês de férias, para isso vai ser necessário alguma espécie de cotização nos pagamentos para que seja realizado. Eles decidindo isso, a plataforma vai fazer isso. O que mais vai depender deles, certo? Então, a nossa expectativa, né, é modesta inicialmente, a gente vai fazer um piloto com os chaveiros, por uma série de razões que eu posso abordar durante o debate, ou as perguntas que surgirem aqui. Mas, a partir dos chaveiros, como eu disse, o potencial do escopo de atividades contemplada é brutal. É brutal. Né? Então, muito sinteticamente, era isso que eu teria para apresentar, assim, só para colocar os termos do debate, mas o fundamental é qualquer perspectiva de sociedade efetivamente democrática tem que enfrentar esse tipo de desafio. São várias as dificuldades, né? Vários os dilemas, mas creio que eles têm que ser enfrentados e a tecnologia atualmente existente facilita iniciativas para esse sentido, particularmente, né, a gente poderia desenvolver isso mais aqui, mas particularmente pela possibilidade de replicação dos instrumentos, caso eles sejam produzidos com código aberto. Então, fico à disposição aí e obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Professor Vitor, foi ótimo. Nós tivemos uma abertura na qual o Rafael pôde fazer uma exposição de caráter geral, falando, inclusive, de experiências internacionais, conceitos, né, acúmulo de reflexões sobre o tema, tanto no que diz respeito à crítica às grandes plataformas, enfim, a todas as características que geram o trabalho indecente, essas grandes plataformas, mas também no sentido de apontar o desenho de projetos alternativos, que não sejam tão grandes quanto são essas mega plataformas, mas que possam oferecer condições de trabalho decente e serviços e produtos adequados, enfim, também igualmente decentes para a nossa população. E ouvimos aqui do professor Vitor o desenho e o embrião de uma proposta vinculada especialmente aos autônomos de toda a natureza. Quem de nós não conhece o problema dos autônomos, né? Quem de nós, na nossa casa, não precisa, de vez em quando, de um eletricista, de um pequeno pedreiro, de alguém que cuide da hidráulica, enfim, de um gasista? Quem na sociedade não precisa de uma cuidadora de idosos ou um cuidador de pacientes de saúde e coisas dessa natureza? Mas de um mercado que não tem nenhuma regulação e que é muito mal remunerado, como disse o professor Vitor. Talvez essa hipótese da elaboração de um trabalho coletivo, cooperativado, com forte participação dos próprios trabalhadores. E aí eu coloco até uma questão para o professor Vitor um pouco discorrer. Se a gente quer garantir a qualidade do trabalho, isso pressupõe também algum nível de capacitação para todos, não? Há uma certa exigência de capacitação para que haja um mínimo de garantia no que diz respeito à qualidade do trabalho realizado, porque é evidente que quem contratar de uma determinada cooperativa, de um determinado organismo, não vai estar se referenciando apenas no trabalho efetuado individualmente pela pessoa, mas vai estar relacionada também com aquela instituição que foi constituída. Então, a instituição tem um peso muito grande para o bem e para o mal. Então, é importante que ela zele pela qualidade, e, para isso, que ela zele, de um lado, pelo relacionamento democrático, e, de outro lado, por qualificar esses trabalhadores para assegurar um serviço de natureza muito boa para as pessoas. Eu gostaria nós não temos muito tempo ainda, são 17h42 no meu... Nós vamos até às 18 horas, né? E temos aqui 18 minutos. Eu queria
Bom, eu gostaria de ouvir de vocês, bom, primeiro, papel do poder público nessa história, porque a gente fala muito, né, da experiência local, das iniciativas da sociedade, dos próprios trabalhadores, que é algo verdadeiramente importante. Mas o poder público não pode ter um papel regulatório nesse processo? O poder público não pode ser um papel como financiador desse processo? Como, de alguma maneira, auxiliar no desenvolvimento dessas plataformas, do ponto de vista tecnológico e tal, de tal maneira que se possa assegurar que essas coisas possam, de alguma maneira, se expandir na sociedade, que não sejam experiências localizadas e com pouco impacto, digamos, no conjunto da sociedade. Talvez um poder público de natureza profundamente democrática, que busque a construção de uma sociedade que reduza drasticamente as desigualdades, uma sociedade verdadeiramente democrática, terá claramente o desejo de construir políticas públicas nessa natureza. E aí eu gostaria de ouvir de vocês também isso. Papel do poder público. Primeiro, não vamos ignorar as grandes plataformas, né? Nós estamos falando aqui muito dessa experiência das plataformas controladas pelos trabalhadores, mas quem está no poder público tem que olhar para as grandes também e verificar que existem ali milhares de trabalhadores trabalhando em condições indecentes, verdadeiramente, né? Então, o que fazer, quer com relação às grandes plataformas, e o que fazer com relação às pequenas? Além de todos esses outros aspectos que vocês aqui mencionaram. Gostaria de ouvi-los novamente, aprofundando um pouco esse tema, com uma certa ênfase nessa história do papel do poder público na formulação de políticas e no controle sobre desigualdades e sobre exploração do trabalho na sociedade. É isso. Passa a palavra, então, para o Rafael. Minha ideia é que você tenha uns 6 minutos, porque no final a gente dá uma arrematada, tá bom? Claro, com certeza. A gente acaba falando demais. Para que tenhamos outros papos. Focar sua pergunta, então, em duas, né? Primeiro, as grandes plataformas. No âmbito desse projeto Fair Work, que a gente começou com ele na Índia, na África do Sul, hoje estamos em 20 países, e já soltou o primeiro relatório no Equador e na Colômbia, agora a gente está em desenvolvimento no Brasil. A gente tem feito um esforço bastante grande de essa noção de trabalho decente. A gente conversa com os trabalhadores, conversa com as empresas e faz um esforço com todas as partes interessadas para tanto ver qual é o cenário atual de como aquela empresa se relaciona com os princípios de trabalho decente, como também de que maneiras que elas podem e querem melhorar seus princípios de trabalho decente. Já teve casos na Índia e na África do Sul que uma plataforma, num ano, tirou uma nota muito baixa em princípio de trabalho decente, a partir dos próprios impactos midiáticos, políticos dessa nota, de querer melhorar, inclusive como um aspecto que as próprias plataformas hoje têm diretorias e tem setores dedicados a pensar políticas públicas. Então, ontem a gente lançou um relatório que envolve as plataformas de trabalho freelancer e microtrabalho em 75 países do mundo, tipo Amazon Mechanical Turk, Workana, Fiverr, 99 Designs e tal, e algumas dessas plataformas também, no processo de avaliação, conseguiram melhorar sua avaliação de trabalho decente nessas conversas que a gente tem tido com tanto trabalhadores quanto com as empresas, no sentido de garantir aqueles princípios de trabalho decente. Muito bem, isso no Brasil está em andamento, mas eu acho que esses princípios e o projeto também está super... Porque ele é um projeto de pesquisação e prevê que, a partir dos resultados e a partir também dos princípios, isso pode ser base, inclusive com a nossa parceria com a OIT, pode ser base para legislações, pode ser base para fomento de políticas públicas de governos municipais, estaduais e federais. A gente soube, inclusive, que tem um projeto de lei de regulação
para o trabalho por plataformas, que cita a palavra fair work aqui no Brasil, do deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. A gente tentou até contato com ele, mas não conseguiu, para ver se essa palavra fair work, inclusive ele fala de trabalho decente no próprio projeto de lei. Então, acho que no âmbito da regulação envolve essa busca por uma regulação do trabalho decente, mas precisamos ir também além da regulação. O debate hegemônico sobre trabalho por plataformas no Brasil foca excessivamente na regulação, e essa não deve ser a única pauta. E, então, por isso, o fomento às plataformas de controle dos trabalhadores no âmbito do poder público, para mim, envolve não só também a garantia... eu sempre falo, quando alguém quer montar um coletivo ou cooperativa, que também precisa nascer sobre a égide de trabalho decente, porque a gente sabe também como muitas cooperativas, historicamente, no Brasil, se passaram por falsas cooperativas, tem todo um histórico de autoexploração, então é preciso nascer sob a égide do trabalho decente ou dos princípios da própria economia solidária. E no âmbito do poder público, eu acho que cabe também mais fomentar isso desde formação, porque as pessoas não sabem, muitas vezes, que essas questões são possíveis. O que é possível construir esses experimentos, ou esses laboratórios, ou essas políticas pré-figurativas. Então, por exemplo, junto os alunos de publicidade aqui na Unicinos, a gente tem um programa no Rio Grande do Sul ligado à Secretaria da Cultura do Estado, chamado RS Criativo, e o primeiro passo que a gente fez foi um curso de extensão voltado para trabalhadores da cultura do Rio Grande do Sul, com exemplos de plataformas cooperativas na área da cultura ao redor do mundo, para isso fomentar políticas públicas. Que os parques tecnológicos das universidades passem também a fomentar não só startups do ponto de vista mais comercial, mas também a fomentar plataformas cooperativas, plataformas públicas, inclusive, e que o poder público passe a fomentar de uma forma mais efetiva outro tipo de plataformas, sejam locais, estaduais, e que possam servir como primeiro protótipos e que possam se expandir para diversas outras cidades. Por exemplo, tem capacidade aqui no Rio Grande do Sul ou na Bahia para isso acontecer. Então, eu acho que passa tanto por fomento, mas antes de tudo com essa questão das pessoas conhecerem essas possibilidades, sejam os trabalhadores, sejam os formuladores de política, da gente poder aprofundar esse debate. Rafael, passo então imediatamente a palavra para o professor Vitor, para suas considerações. Então, a primeira coisa, jogo rápido aqui, acho que eu esqueci de mencionar, né, que Rafael, desde o início, está num projeto com a gente. E sem ele, não teria nem começado. Né? Então, dito isso, quero enfatizar uma coisa aqui bem importante, Jorge, o pessoal que está assistindo a gente, ou que virá assistir. Temos dois problemas diferentes, de natureza diferente, né, e que não por acaso se confundem. Uma coisa são empresas que se autodenominam plataforma e que prestam serviços, ganhando dinheiro com esses serviços. Outra coisa são iniciativas que estão ou virão a usar a tecnologia da plataforma para que os trabalhadores se organizem e ofereçam seus serviços. São coisas completamente diferentes. Por que a gente confunde muitas vezes? Porque a retórica empresarial é justamente de que essas plataformas, Uber e assim sucessivamente, elas não oferecem serviços, que os trabalhadores são autônomos e que elas só fazem um papel de intermediária. Por fazer isso, parece que a gente está tratando da mesma coisa, né? Então, tem a plataforma, que é uma empresa, e lá os trabalhadores oferecem os seus serviços, mas também a gente vai fazer uma política pública para os trabalhadores oferecerem seus serviços. Não, são coisas completamente diferentes. O que a gente chama de plataforma atualmente, Uber e companhia limitada, são empresas de determinado setor, empresa de entrega, empresa de tradução, empresa de transporte, que usa a retórica de que os trabalhadores são autônomos para se furtar do cumprimento da legislação trabalhista, dentre uma série de outras razões. Então, respondendo a sua pergunta, Jorge, aí é para o Estado entrar cumprindo a legislação trabalhista. A legislação é perfeita e se encaixa perfeitamente nesses casos. É trabalho subordinado,
trabalho em que existe hierarquia, existe comando e temos provas fartas. É uma tendência mundial em reconhecer essa condição. O Brasil, infelizmente, está nadando contra o maré, que, por incrível que pareça, a escala mundial é uma maré positiva, de reconhecimento de que os trabalhadores ali vinculados são empregados dessas empresas. Então, Jorge, respondendo a sua pergunta, para esse problema, as grandes corporações, etc., é regulação protetiva do trabalho. Dentro do capitalismo é isso que pode ser feito, aplicação da legislação. Ponto. Então, esse é um problema, e que a gente confunde por causa da retórica empresarial, que às vezes a gente reproduz sem notar. A outra coisa é o escopo do debate hoje, qual seja, como é que essa tecnologia pode ser apropriada pelos trabalhadores ou utilizada pelo Estado com uma outra lógica, que não a do trabalho assalariado. Então, para esse outro campo, temos aí uma imensa possibilidade, um imenso contingente de pessoas que podem ter suas vidas melhoradas, suas condições de trabalho melhoradas, desde que o Estado assuma e construa políticas públicas de incentivo à organização desses trabalhadores, e os trabalhadores, autonomamente também, de forma desvinculada ao Estado, têm iniciativas completamente autônomas, aí nesse sentido. Né? O grande desafio é tornar essas iniciativas, sejam elas completamente autônomas, né, cooperativas, de plataformas, etc., ou políticas públicas que vão dar oportunidade aos trabalhadores oferecerem seus serviços e terem direitos mínimos através das plataformas, tornar essas duas iniciativas coisas substanciais, né, alternativas substanciais, e não quebra-galhos, como tem sido historicamente no Brasil e no mundo. Né? Ou seja, perceber que ali há um espaço que demanda um outro tipo de regulação pública, qual seja uma regulação de promoção, seja através do financiamento, aí é pau e disputa pelo financiamento, pelas fontes de recurso público, seja pela cogestão, né, promovendo parâmetros mínimos para que a política pública dê certo. E se essa disputa, né, for bem sucedida, a gente pode estar falando aí de milhões e milhões de pessoas, né, que vão ter suas condições de trabalho e de vida melhoradas. Né? Mas aí é um processo de disputa também árduo. Inclusive para convencer as próprias pessoas do campo progressista de que essas iniciativas, sejam elas completamente autônomas, sejam elas mediadas por política pública, são relevantes. Eu vim trazer aqui, por exemplo, mostrar, rapaz, a gente está falando aqui só no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas, que vivem numa precarização brutal, e é possível fazer coisas, é possível, de forma pragmática, a adoção de iniciativas com custo baixíssimo, né? Não quero me alongar aqui, talvez em outra oportunidade para desenvolver essa conversa, mas iniciativas muito pragmáticas, que podem ser replicadas de forma muito fácil e que vão beneficiar milhões de pessoas. Né? Mas nada disso vai acontecer sem disputa, né? Inclusive no próprio chamado aí campo progressista, que supostamente se coloca no lado dos trabalhadores. Então, só para complementar aqui, respondendo também a questão do Jorge, inclusive, essa ideia da qualidade do serviço, etc., ela tem que ser respondida justamente à luz do que eu estou querendo colocar aqui. Qualquer política pública, né, que vise promover o trabalho autônomo ou a iniciativa dos trabalhadores sem nenhum vínculo com política pública, ela está promovendo serviços que não estão vinculados a uma instituição provedora. Então, a plataforma do trabalho decente, ou qualquer plataforma que venha a ser, de fato, o trabalho decente, ela não está oferecendo um serviço. Os trabalhadores é que estão oferecendo serviço através daquela plataforma. Então, é necessário que as pessoas ofereçam serviço de qualidade? É lógico que sim. Mas não cabe ao poder público impor quais são essas características. Né? Por quê? Porque, ao contrário da Uber, que é uma empresa de transporte, portanto, ela tem o poder e ela que manda como é que vai acontecer a prestação do serviço do trabalho, numa iniciativa efetivamente autônoma, não há uma instituição que mande, que determine como vai ser. O que você pode fazer, por óbvio, isso tem que ser feito, é criar uma série de mecanismos de qualificação, de treinamento, de promoção, mas que os participantes, os trabalhadores, eles decidam coletivamente quais serão esses parâmetros. Por exemplo, os requisitos mínimos para o fornecimento do serviço, um determinado curso, um determinado treinamento, só para exemplificar. Tá ótimo, Vitor, muito bom, muito bom. Então, nós vimos aqui, hoje, nesta reunião, nessa nossa conversa, foi uma conversa muito breve, né?
1 hora é muito pouco para se aprofundar, explorar um tema tão vasto. Mas vimos que há, sim, uma crítica à proliferação das grandes plataformas globais, né, efetivamente. Né, elas representam uma coisa triste do capitalismo, que nos faz lembrar das origens da primeira revolução industrial, né, os trabalhadores superexplorados, sem jornada de trabalho, sem direito até a um espaço sanitário, né? Sem direito à alimentação durante o dia, sem direito a descanso semanal, sem direito a férias anuais, sem direito à seguridade social para a aposentadoria e coisas dessa natureza. Isso é muito grave, o que está acontecendo. É muito estranhável que isso aconteça em nosso país. De um lado é estranhável, mas, do outro lado, nesse ambiente horroroso que nos encontramos, em que dominam um certo caráter fascista na maneira de relação, sobretudo do governo federal, com a sociedade, é compreensível que esse tema não esteja sendo abordado, que nós até hoje não tenhamos conseguido fazer valer a legislação trabalhista para esses trabalhadores. Por outro lado, vimos aqui hoje que há emergindo na sociedade, no mundo inteiro, há uma relação no mundo inteiro, que o Rafael aqui caracterizou bem, né, o fair work, o trabalho decente, que é uma coisa que vem sendo desenvolvida a partir de criações, digamos, um tanto quanto embrionárias ainda, experiências ainda localizadas, mas que um poder público progressista pode abraçar e fortalecer muito experiências dessa natureza, né? E aí há toda uma discussão sobre trabalho decente, há toda uma discussão sobre relação entre as grandes e as pequenas plataformas, entre as redes de plataforma que se pode estabelecer na sociedade. Por exemplo, gostei muito da abordagem que o Rafael fez sobre a ideia do pequeno produtor agrícola, né, estar articulado com os pequenos preparadores de refeições e com cooperativas por exemplo, de ciclistas ou de motoqueiros, digamos assim, etc. e tal, organizados em rede, para você garantir, de um lado, produtos agroecológicos de boa qualidade, alimentação saudável e condições decentes de trabalho para todos, efetivamente. Então, coisas dessa natureza fazem parte dos nossos sonhos. E esses sonhos podem ser realizados quando, enfim, os trabalhadores como um todo, a sociedade como um todo, abraça essas ideias e leva adiante esse tipo de coisa. Jogamos um pouco mais aí dessa semente que eu tenho condições de prosperar e de melhorar muito a vida de todos nós. Eu quero agradecer, então, imensamente ao Rafael Grohmann, quero agradecer ao Vitor Filgueiras e, certamente, em algum outro momento, nós voltaremos a esse tema aqui no Pauta Brasil. Obrigado a todos.